Salve trompetistas, Clayson! Mais uma vez estamos aqui novamente e esse vídeo de hoje está muito legal. Vou pedir para você, esse é um vídeo para você compartilhar, não tenha dúvida, tá muito legal. Hoje nós estamos falando aqui sobre o Jair Bolsonaro, a opinião dele a respeito do Estado laico. Vamos falar sobre o nosso herói Olavo de Carvalho, vamos falar sobre Flávio Morgenstern. Conhece o Flávio Morgenstern? Que na verdade é o Flávio Azambuja, né? Que esse é o sobrenome dele verdadeiro, o nome dele é Azambuja. Nós vamos falar sobre Silas Malafaia e vamos explicar um pouquinho sobre a questão do Estado laico. Então, esteja com a gente, dê o seu joinha aí no vídeo. Cara, esse vídeo tem que dar um joinha mesmo, o vídeo está muito legal. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, nós estamos aqui rumo a 1 milhão de inscritos em menos de 2 anos. A gente vai chegar lá, com a sua inscrição com certeza, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, ative o sininho, ative esse sininho porque nós precisamos também aqui da sua força, tá bom? Só para você entender o que motivou esse vídeo. Nós tivemos na sexta-feira a visita do Jair Bolsonaro à Igreja Assembleia de Deus. Ele foi lá, fez um discurso de quase 20 minutos, falando a respeito de vários assuntos. Nós sabemos que há realmente uma importância muito grande dos evangélicos nesse governo do Bolsonaro. Quase todos os evangélicos, uma quantidade absurda de evangélicos votaram no Bolsonaro. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que tem uma relação política muito forte, foi uma das primeiras igrejas a eleger políticos mesmo, e hoje ela, a quantidade de deputados, se você for aí na tua cidade, provavelmente vai ter gente da Assembleia de Deus eleito aí, se não for vai ser da Cruzada Quadrangular, ou vai ser da Universal, mas você vai ter aí na sua Câmara alguém da igreja aí, porque esses caras entenderam que basta você chegar na igreja e falar votem em tal, e todo mundo da igreja, boa parte, vai votar, porque as pessoas têm um grau de confiança muito grande em relação aos líderes religiosos, e os líderes religiosos se aproveitam disso, cara, para tudo. Então é mais do que normal a gente ver o Bolsonaro fazer um discurso lá na Assembleia e falar a respeito de coisas que seriam, entre aspas, de interesse dos evangélicos. E nessa última fala, o Bolsonaro então disse que o Brasil deveria ter um ministro evangélico. Foi isso que o Bolsonaro falou. E eu falei, caramba, puxa vida. Aí eu parei para pensar e eu descobri o seguinte: nós não temos um ministro que seja ateu. A gente não tem um ministro ateu lá, nós estamos falando do STF, tá? Nós estamos falando dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que era o assunto. A gente não tem, cara, um ateu. A gente não tem um umbandista, não temos um ministro budista, a gente não tem um ministro muçulmano. E aí ainda dentro dessa proposta do Bolsonaro, que o Bolsonaro, não só na campanha, mas depois em entrevistas, ele afirmou o seguinte, inclusive nos termos dele, ele falou, olha aí, não tem esse negócio aí de Estado laico não, tá ok? Não tem esse negócio de Estado laico não, tá ok? Eu não sei imitar muito bem. Aí ele fala assim, o Brasil é um país cristão, nós temos que ser cristãos. Então, o governo dele é um governo cristão. E depois disso ele se justifica, dizendo que a maioria do Brasil é uma maioria cristã, então tem que ser um país cristão. Só que na verdade, se nós formos utilizar essa representação do Bolsonaro, segundo o censo de 2010, nós temos, vou colocar os números exatos aqui, mas nem precisava, tá? Mas 64,6% são católicos, 22,2% são evangélicos, 2,4% são espíritas e 10,6% são ateus e outras religiões. Então, se a gente fosse partir pelo princípio dessa representação direta, ou seja, nós teríamos que ter, isso é um absurdo, tá? Estou falando uma coisa absurda, mas se nós tivéssemos que ter uma representação dos ministros dentro dessa proposta do Bolsonaro, de ter uma representação lá de pessoas ligadas à sua religião, nós teríamos que ter, então, 2 evangélicos, né? Um não, teríamos que ter dois evangélicos lá. A gente teria que ter 6 ministros católicos. E aí, aquelas 3 cadeiras restantes, elas iam ter que revezar. Aí teria que ter um ministro espírita, teria que ter um ministro ateu, teria que ter um ministro judeu, ou depois um ministro budista, um ministro hinduísta, um ministro muçulmano. Então, quer dizer, a gente teria que ter uma representação variada ali naquelas 3 cadeiras. Então, tá aí justificado. Nós precisamos de um ministro ateu, se a gente for partir do princípio dessa representatividade do Jair Bolsonaro.
E nós temos algumas outras questões aqui que eu quero falar no vídeo de hoje para você entender como que está distorcido esse assunto a respeito de Estado laico e como que a gente realmente compra ideias que são malucas. Uma delas é do pastor Silas Malafaia. Ele tenta usar um jogo semântico. Ele diz assim: nós estamos num país laico, mas este país não é laicista. Então ele tenta de alguma forma dizer assim, olha, é difícil porque eu teria que falar dentro da proposta dele que está errada, mas eu quero falar de forma errada, tá bom? Então ele diz assim, nós somos um país laico, mas a gente não tem que promover que todas as pessoas sejam laicas, tá? É mais ou menos isso. A verdade é que isso é um erro tremendo do Silas, porque, cara, eu preciso dizer isso para você, Malafaia. Todo o Estado laico, ele segue o caminho do laicismo, sim, meu amigo. Ele segue. Então todo o Estado laico é inerentemente laicista, sim. Você tentou fazer um jogo semântico e você só se confundiu ainda mais. Estado laico é laicista, ele promove o laicismo, ele segue um caminho laicista. Então é um absurdo querer jogar semanticamente. Outro que fala muita besteira é o Olavo de Carvalho. O Olavo, ele faz a confusão clássica de Estado laico. Aliás, ele é o promotor dessa confusão. Muitas pessoas compram o que o Olavo de Carvalho fala exatamente por ter a ignorância a respeito do assunto, ou seja, são mais burros ainda do que o próprio Olavo, e o Olavo é estupidamente ignorante quando ele fala isso. Ele é, assim, fragorosamente burro quando ele fala a respeito disso. Até tem um trecho aqui que você vai entender, e nós vamos falar exatamente em cima da fala do Olavo de Carvalho a respeito de Estado laico. Dá uma olhada só. Tá certo. É muito fácil você vir com o slogan assim, o Estado leigo, né, a separação entre Estado e Igreja. É muito fácil você falar isto. Mas acontece o seguinte, se você tem um Estado não religioso, o Estado não tem religião nenhuma, mas a sociedade tem, então o que o Estado tem que fazer? O Estado tem que seguir a religião da maioria, é óbvio. Ou então ele vai tentar impor a sua não religiosidade à sociedade, e aí isso já se transforma num combate religioso, um combate ateístico contra a sociedade. Então, o certo do Estado leigo é o seguinte, meu filho, você segue a religião da maioria e não enche o saco. Isso daqui chega a ser tão estúpido, tão imbecil, tão fora de qualquer parâmetro, que num primeiro momento você dá uma risada, você fala, putz, depois você já começa a ficar preocupado, e depois você fala, caramba, cara, nós estamos realmente mergulhados na ignorância. Então, assim, ele acha, né, na cabeça dele que o Estado sem religião seria um Estado ateu. Então ele não consegue compreender a separação que existe entre duas questões que são fundamentais, entre aquilo que está na esfera pública e aquilo que está na esfera privada. Esse é o cerne para você entender o que nós estamos falando. O Estado laico, ele promove a sua religião e a sua não religião. Ele promove o fato, porque nós estamos falando aqui de uma questão privada, certo? Quero que você, pelo menos em relação a isso, acho que a gente se concorda, né? Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua fé, a sua crença, ou mesmo cada um pode não acreditar em nada e ser ateu. Tudo está no mesmo balaio para a lei que está na Constituição, porque o que nos garante essa liberdade de religião ou mesmo a não religião é a Constituição. Está tudo junto. Na prática, isso significa que as ações públicas, as ações do Estado, elas não vão ser eivadas de qualquer sentimento ou pensamento privado de uma pessoa que é ateia ou uma pessoa que é religiosa ou de qualquer religião, enfim. O que a Constituição garante é que essas posturas, do ponto de vista do campo privado, não serão misturadas com a questão pública. E é óbvio que isto inclui os ateus. Então, essa confusão que o próprio Olavo faz constantemente, os seguidores do Olavo, isso é, acima de tudo, uma demonstração de ignorância da lei.
O ano passado nós tivemos a posse do presidente do governo da Espanha, e ele é um ateu. E ele resolveu não seguir os ritos que são tradicionais, aquela coisa de jurar com a mão na Bíblia, de usar os símbolos, né, religiosos, né, no momento da posse. E muitas pessoas ficaram chocadas com isso. Falaram, caramba, que loucura. A Espanha é um país não tão religioso como o Brasil, mas ainda tem muitos religiosos lá, tem muitas pessoas que, na verdade, se preocupam com isso. E muitas pessoas chocadas com essa questão, porque na verdade é uma novidade. Nós ainda temos pessoas que são declaradamente ateus nos governos, porque nós temos um preconceito sem tamanho em relação a isso. Então, se você... eu lembro que muitas pessoas... O Fernando Henrique é um cara que ficou em saia justa em relação a isso. A Dilma ficou em saia justa também. Porque quando você é confrontado com uma realidade, você não pode falar para um país que tem, como se fala aí, 70% de cristãos, você falar que você é ateu, você está ferrado, cara. As pessoas vão ter um preconceito enorme em relação a isso. É uma realidade que a gente vive aqui. Mas paralelo a isso, a gente tem pessoas que vendem burrice, ignorância e confusão para as pessoas. Eu penso hoje, por exemplo, se a gente fosse pensar em um ministro da educação, cara, imagina que fantástico se nós tivéssemos um ministro da educação ateu. Olha que maravilha. Um cara que se preocupasse apenas com questões práticas mesmo, sabe? Sem nenhuma loucura de religião, nada. Só fazendo ali o escaneamento dos principais problemas que a gente tem na educação e, sabe, mandando pau nesses problemas que a gente tem aqui. Você imagina um presidente da República ateu? Que coisa maravilhosa, cara. Que coisa maravilhosa. Seria realmente uma bênção para o nosso país. Seria uma bênção. Um presidente ateu, certo? Porque a gente não iria perder tempo com uma série de questões que não tem nada a ver com administração pública. Você consegue entender isso? Nós estamos falando de administração pública, gente. Nós estamos falando de gestão pública. A gente não está falando sobre uma questão religiosa e, na verdade, isso não muda em absolutamente nada a competência de uma pessoa, ele ser religioso ou não, dentro de uma gestão. O que vai realmente fazer com que você seja um bom gestor não é se você sabe fazer uma oração do Pai Nosso ou não. Não é se você acredita, por exemplo, num Deus que tem 3 cabeças ou não. Essa não é a diferença. A diferença numa gestão não é essa. Isso não tem importância nenhuma. Mas a gente ainda tem muitas pessoas que conseguem, de alguma forma, desvirtuar isso. Esse assunto, ele veio muito à tona quando o Bolsonaro falou a respeito do seu slogan, né? Deus acima de todos, ou de tudo, Brasil acima de todos. Eu não guardo nunca esse refrão, esse bordão. Mas naquela ocasião nós tivemos um vídeo feito pelo Flávio, o Flávio Morgenstern, o Flávio Azambuja, que muitas pessoas chegaram aqui e falaram, Claes, você precisa falar a respeito desse vídeo. Você precisa falar alguma coisa a respeito. E na ocasião, eu realmente não vi o pega da coisa. Hoje eu fui ver esse vídeo, cara, ontem, na verdade, e fiquei chocado, cara. Mas eu até não tô com ele aqui, mas é um vídeo... Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui rapidamente. É um vídeo que tem 140 mil visualizações. Muita gente vê esse vídeo. E é chocante o quanto o Azambuja fala besteira a respeito disso. Ele consegue, nesse vídeo ele consegue ir lá em Jesus Cristo, 2000 anos atrás, e dizer que lá começou o Estado laico, que essa história de Estado laico surgiu para proteger a igreja. O que, de certa forma, até certo ponto, pode ser verdade, mas não foi para proteger a igreja católica ou a igreja evangélica ou os cristãos. Foi para proteger o indivíduo. Foi para proteger a crença individual. Não foi para proteger a instituição. Foi para proteger o indivíduo. Porque, repito, a questão de religião é de cunho pessoal. Ela é privado. Então, isso é importante entender. No meio das suas palavras, né, da sua exposição a respeito de Estado laico, o Azambuja fala a respeito do Eric Voegelin. Ele diz assim, ó, Eric Voegelin é o maior cientista político do mundo. É o maior filósofo político que a humanidade já reconheceu. E aí,
é que eu digo o problema maior de uma pessoa que não tem uma formação acadêmica. O Azambuja, ele não fez faculdade, ele parou no ensino básico, fundamental, uma coisa assim. Ele não fez a faculdade. E esse é o grande problema, você falar a respeito de filosofia sem ter estudado filosofia. Você falar a respeito de ciência política sem ter estudado ciência política. Você fica sem parâmetro. Como é que você pode dizer que há um sujeito que é o maior? Se você estudar filosofia, se você um dia tiver contato com a filosofia, faça esse convite para você ter o contato com a filosofia clássica, não essa que algumas pessoas, que nem o Olavo, ele se auto-intitula filósofo e ele acha que está fazendo uma filosofia quando o Olavo nunca fez filosofia na vida dele, do ponto de vista de promover a filosofia, do ponto de vista de promover a filosofia daquele que é um filósofo, né? Sendo um filósofo, ele nunca conseguiu fazer isso, porque o Olavo, ele não sabe o que é filosofia, então ele não consegue promover a filosofia. Você pode colocar muitos filósofos como bons, como referências, como importantes, como fundamentais no estudo da filosofia. Você nunca vai dizer que um deles é o maior, porque não é assim que funciona a filosofia. E simplesmente porque é impossível que uma pessoa, um ser humano, possa trazer em si o resumo do que é o pensamento filosófico. Isso é impossível. Quando muito, ele vai falar a respeito de uma vertente, ou a respeito de uma parte, ou a respeito de uma interpretação específica de um pensamento filosófico. E nós temos milhares de pensamentos filosóficos. Então, logo aí você percebe o quanto que é juvenil. Azambuja, você é um juvenil, cara. Você é juvenil, você não sabe o que você fala. Só que assim, esse vídeo, olha o título do vídeo. Você não sabe nada do que é o Estado laico. Esse é o título do vídeo. E nesse vídeo ele diz taxativamente: você não sabe nada, mas eu sei tudo. Eu sei tudo. O Azambuja, cara. O Azambuja. Eu sei tudo. Então esses caras que são considerados, né, Azambuja, o Olavo, que são considerados por muitas pessoas gênios, eu fico aqui vendo, esses dias atrás teve um rapaz de Portugal, Portugal, um grande abraço aí pra vocês, tem um rapaz de Portugal que é o Lavete, ele veio aqui, cara, eu tive que apagar, porque às vezes eu fico 10 horas sem acompanhar aqui as conversas, eu acompanho sempre, eu leio tudo. Mas naquele período o cara começou a escrever, cara, ficou 2 horas escrevendo aqui, defendendo o Olavo, e você percebe o quanto é insosso. Eles não conseguem defender o Olavo com razão. O Olavo tem razão? Então cadê a razão para defender o Olavo? Então por isso eu vou passar um autor para você, Azambuja. O nome dele é Hans Kelsen. Hans Kelsen. Sabe quem foi esse cara? Ele foi o professor do Eric Voegelin. Ele foi o cara que ensinou o Eric Voegelin. E o próprio Hans Kelsen, ele já entrou em embates com o Voegelin, provando o quanto o Voegelin é limitado, especialmente na teoria principal do Voegelin, que é o conceito de gnose, a teoria da gnose. Ele mostrou que o Voegelin estava incorreto quando ele utilizava determinados dados históricos. Ele provou isso. E não é só isso, não. As críticas do Hans Kelsen em relação ao Voegelin são duras. Ele dizia que o Voegelin era militarista, que é antidemocrático, e tudo isso é verdade. Ele conseguiu comprovar isso. Então, antes de você falar que Voegelin é o maior do planeta, como é que você falou aqui? É o maior na história. Cara, o Voegelin é o maior filósofo político que a humanidade já concebeu. Antes de você falar isso, você precisa ver realmente, em primeiro lugar, aqueles que refutaram. Inclusive esse professor dele, que não foi o único. E por que esse canal é um dos maiores críticos ao neoconservadorismo brasileiro e a essa onda asquerosa, nojenta, essa onda de preconceito, de reacionarismo que tomou o país com o olavismo, com o bolsonarismo? Por que esse canal ele combate isso? Porque eles escondem as suas fraquezas, escondem aquilo que eles realmente promovem. Nós temos poucos estados teocráticos no mundo. A gente tem Israel, que é um estado judeu, a gente tem Irã, que é muçulmano, tem o próprio Vaticano, que é um estado católico, mas nós precisamos lançar luz a um dos países mais conservadores do mundo,
É um país que vive o que é o sonho conservador, o sonho neoconservador, né? O sonho do neocon, o sonho das Olavetes, o sonho deste novo movimento conservador brasileiro, que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela é desconsiderada por eles, mas a Arábia Saudita é a Venezuela dos conservadores, porque é um reinado extremamente autoritário. É claro que lá não é a religião católica, mas é governado por uma religião, que é o que o Bolsonaro quer fazer aqui, só que é a religião muçulmana, muda só a religião, mas a proposta é a mesma. E a gente consegue ver realmente o quanto é limitado um Estado quando ele é regido pelas religiões. Os neoconservadores brasileiros querem transformar o Brasil numa Arábia Saudita católica, ou sei lá, evangélica ou cristã. Não é só isso. Nós temos exemplos como o da Polônia, que é um país também afundado nessa ideologia macabra, essa ideologia assassina, que é a ideologia do neoconservadorismo, desse conservadorismo. A gente percebe o quanto que os caras estão patinando lá e o quanto são autoritários e, logicamente, afundados também em muita corrupção. Não fugiram dessa regra. O que eu quero passar para você nesse vídeo de hoje é que nós precisamos estar atentos ao tipo de desinformação que nós estamos recebendo no nosso país. Nós temos pessoas que são considerados gênios, que são considerados grandes pensadores, como é o próprio caso do Olavo de Carvalho, que falam uma groselha tão gigantesca quanto essa, que confundem Estado laico com Estado ateu, que não conseguem entender a separação do privado com o público, que não conseguem perceber a diferença brutal que existe entre você não ser, de alguma forma, orientado por uma religião ou pela falta dela, e você focar naquilo que interessa, que é a gestão, que é, logicamente, no caso aqui, estamos falando, por exemplo, do presidente da República, que é a atuação no executivo, mas não é só nisso. É importante você entender que nós estamos falando de legislativo, nós estamos falando de judiciário. A gente não pode ter leis aqui no país que são orientadas por uma questão unicamente religiosa. Isso é ilegal. Isso ofende, mesmo que seja qualquer religião, mesmo que seja cristão. Se você coloca uma lei cristã aqui, você está, de alguma forma, indo contra e você está jogando no lixo pelo menos 30% da população. Pelo menos. Que paga imposto exatamente como qualquer cristão. Que contribui para o país como qualquer cristão. E ao mesmo tempo é um absurdo você utilizar uma questão que já está definida na Constituição, Estado laico, você colocar essa discussão para dentro do país, para dentro do Estado, para dentro dos nossos poderes, contribuindo para uma volta, digamos assim, a 100 anos atrás. É um regresso, é andar para trás, põe isso na cabeça, é andar para trás. Nós temos que acordar para isso. Eu conclamo os meus colegas de canais progressistas para que expliquem para as pessoas, os seus públicos, o que é Estado laico, para que possam mostrar o ridículo de um Olavo de Carvalho, de um Flávio Morgenstern, de um Silas Malafaia, de pessoas que confundem Estado laico com a questão do ateísmo. Mostrar para eles o ridículo. A gente precisa passar informação para as pessoas. As pessoas precisam saber as coisas como elas são. Por favor, dê o seu joinha aqui no vídeo, esteja junto conosco. Se você não é inscrito, peça a sua inscrição. Estamos juntos aqui para chegar a 1 milhão de inscritos em menos de 2 anos. A gente vai chegar lá, nós vamos chegar lá, tá bom? E se você já é inscrito, vê se tá com o sininho aqui, ative o seu sininho. A gente se vê na próxima. Tem vídeo quase todos os dias aqui.